E como que é o passo a passo para vocês pensarem, como que é para pensar quando surge uma dor na coluna lombar, na torácica ou na cervical, o que você tem que fazer, quais são o passo a passo que você tem que tomar, tá bom? Vamos lá? Vamos entrando. Quem está aqui passando, eu sou Carla Diniz, fisioterapeuta, sou especializada em ortopedia, em reumatologia, nas doenças autoimunes, e eu trabalho com o movimento do corpo, com a postura do corpo, e como deve ser ali o trabalho das pessoas em adquirir equilíbrio, em adquirir postura, como deve trabalhar com o corpo, tá bom? Então, vamos lá. Se você conhece alguém que está com uma crise da coluna lombar, não sabe o que fazer, quem procurar, que médico procurar, o que fazer, chama essa pessoa para assistir essa live. Se você conhece alguém que está em uma fase aguda, que está com mais de 3 meses de dor na coluna lombar, ou aquelas pessoas que têm medo do movimento, eu tenho que me cuidar porque senão minha coluna vai doer, chama para essa live que eu vou dar todos os passos, explicar tudinho, direitinho. Como a maioria das pessoas já sabem, e tenho certeza, quem está aqui comigo conhece alguém que tem dor na coluna lombar. Ou a própria pessoa que está aqui tem a dor, né? Ou é o marido, é o filho, é a mãe. Tem casos de dores na coluna. Na lombar, na cervical, às vezes na torácica, né? Ali no meio das nossas asinhas ali das costas, a dor ali que incomoda, a pessoa se mexe e não sabe o que fazer, que posição ficar. E eu quero dizer o seguinte: 90% da população vai ter pelo menos um episódio de dor na coluna vertebral. E na lombar, com certeza, o maior número de casos é na coluna lombar. O que eu quero dizer com isso? Por que isso acontece? Como eu sempre explico para vocês, a coluna lombar, a coluna vertebral, ela é formada pela cervical, pela coluna torácica, pela coluna lombar e pela parte sacral, aquele osso lá no finalzinho do bumbum ali, que tem o saco, o finalzinho ali, o cóccix. Então, a coluna sacral ali embaixo. E por que a maioria das pessoas vão ter dor? O carro-chefe é o sobrepeso. O sobrepeso é que causa a maior causa de lesão e de dor na coluna lombar. E quando eu digo dor na coluna lombar, eu não quero que fiquem pensando que é somente ali na coluna, que é somente ali na estrutura. Eu estou falando que pode ser também ali em toda a extensão, na lateral da musculatura da sua coluna. Não tem que ficar pensando apenas na coluna, na estrutura dos ossos. Pensa que tem todo o músculo ao lado do corpo que também pode afetar a sua coluna, tá bom? Outra coisa, má postura. O que eu quero dizer com a má postura? É a má postura no trabalho, a má postura do estudar, a má postura no carro, a má postura do celular. Mas é a má postura? Não, não é somente a má postura. É a falta do movimento. Você dá um intervalo e exercer alguma função. É o mesmo que falar assim, Carla, você quer que eu pare de trabalhar? Não, eu não quero. Eu quero que você pare, que você dê intervalos para realizar os movimentos. O corpo é movimento. Então, se eu fico muitas horas no sofá, se eu fico muitas horas no carro e eu não me movimento com qualidade de movimento para as articulações da minha coluna vertebral ou para as articulações dos meus quadris, para as articulações dos meus ombros, grande chance de você ali ficar com as dores na coluna, tá? Por que eu falo isso? Porque a má postura, uma postura corcundinha ou uma postura é a causa de dor? Não, nem sempre é essa a causa de dor, tá? Mas sim a falta do movimento daquela postura. Você não pode ficar rígido, você não pode ficar tudo em excesso, muito tempo parado. Ou se você for um atleta, você às vezes tem que cuidar das suas articulações, por isso que os atletas ou os jogadores de futebol, eles fazem uma academia, eles fazem um preparo físico para poder exercer aquela atividade com menor gasto de energia e preservar as articulações do movimento. É a mesma coisa na nossa vida. Para eu poder trabalhar como fisioterapeuta, eu tenho que cuidar do meu corpo. Não, imagina, eu estou ali atendendo um paciente e travo em cima do paciente. Não dá. E eu sou exemplo para ele também, né? Lógico que eu sou um ser humano, pode acontecer, porque eu exijo demais do meu corpo todos os dias. Mas mesmo assim, e quanto mais eu pensar em cuidar do meu corpo, das minhas articulações, eu vou ter uma melhor qualidade dos meus movimentos.
tá bom? Então, olha, eu sempre dou o exemplo, né, das Paralimpíadas. Eles têm que adaptar tanto o corpo deles. Aí você imagina se eles não conseguissem fazer isso para executar o que eles fazem ali nos campeonatos. Então, não é sempre a má postura, a alteração postural, e sim o que você faz com seus movimentos, tá? Bom, vamos lá. Quais são as escolhas? Você está ali e tem uma crise de dor. Primeiro de tudo, né? Quando as pessoas têm dor, tem uns que falam assim: ah, eu vou esperar passar. E tudo bem, não tem problema você esperar passar. É que quantas coisas podem acontecer no corpo da gente, foi um mau jeito, aconteceu. Mas o que, que você tem que observar? Você tem que observar se isso está sendo uma rotina, tá? Ai, todo dia eu dou um mau jeito, né? Todo dia eu sinto incômodo. Pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês eu sinto um desconforto. Ou se não, eu tenho dor, mas eu compro lá meu remédio, meu analgésico e já tomo e passa. É? Aí você fala assim, isso é uma boa escolha? Ou a melhor escolha nesse caso é você falar assim, eu vou procurar uma orientação, porque isso está de uma maneira mais frequente. E o que pode acontecer? A partir do momento que você tem uma dor há mais de 3 meses, ela deixa de ser aguda e ela se torna crônica. Então, o que acontece? Isso já cronificou ali no seu corpo. E é o ideal você procurar ajuda. Quem você pode procurar? Um ortopedista especializado em coluna, um reumatologista, que é mais ou menos um clínico geral do seu corpo, vai solicitar alguns exames e vai averiguar o que está acontecendo. A maioria dos casos de uma dor na coluna lombar, o que pode ser? Espasmos musculares, hérnia de disco, compressão de raiz nervosa e diminuição de espaço de disco, artrite, artrose, todos esses diagnósticos. Aí você fala assim, Carla, isso tudo é sério? Pode sim se tornar sério, pode se tornar sério, mas o que tem que pensar é o seguinte, quando você pensa que você tem a dor crônica, que você está com a sua dor crônica na sua coluna lombar e você vai lá e vai ao médico, o médico provavelmente vai te pedir o exame, falar, graças a Deus o médico me pediu o exame. Aí você vai lá, faz seu exame e aparece, por exemplo, uma hérnia de disco. Você não é, olha as escolhas, você tem que botar na sua cabeça que você não é o seu laudo. O seu laudo é uma informação para o seu diagnóstico. Por quê? Se vocês pegarem, às vezes, a minha coluna, eu posso ter uma hérnia? Eu posso ter uma hérnia, mas ela pode não dar problema nenhum. Então, o que está me doendo, que me levou na consulta do médico, foi um espasmo muscular, foi uma dorzinha no músculo. Aí viu a hérnia, o paciente fala assim, meu Deus, eu tenho hérnia. E a primeira coisa que a pessoa fala para mim, quando me encontra, na primeira consulta, eu tenho hérnia. Só que, lógico, eu vou ver o grau daquela hérnia, como que ela está ali bem posicionada, testar aquele corpo, mas eu vou ver o paciente inteirinho, que nem sempre a causa é ali da hérnia. Gente, posso falar muitas vezes, nem sempre. A hérnia vai estar lá. Isso aqui que eu vou tratar daquele corpo, eu vou tratar da hérnia? Não, eu vou tratar de toda a estrutura da coluna daquele paciente, para dar uma melhor qualidade de movimento, e a hérnia ou ela vai regredir ou ela vai ficar lá e tudo bem. Isso é com a maioria das pessoas. Só 5% das pessoas que chegam à cirurgia, tá bom? Então, pensem nisso. Deu mais de 3 meses de dor na coluna, você vai lá e procura um médico. Procurou um médico, se solicitou exame, não esqueça, você não é um laudo. O laudo que está ali escrito, que quer que seja artrose, você está com processo inflamatório de ligamentos amarelos que aparece ali, tudo bem, tá? Não se desesperem, isso é um sinal que o corpo está dando para você de que alguma coisa está acontecendo. Então, uma outra melhor escolha é o seguinte, demorou, a dor não está passando, vai procurar ajuda médica, tá bom? Segunda coisa. Terceira, o que acontece? Você vai chegar no fisioterapeuta, você vai procurar ajuda e sempre pensar o seguinte, botem isso na cabeça de vocês, nem sempre o melhor tratamento é ir direto na sua coluna. Você fala assim, nossa, esse paciente está com a dor na coluna, será que é na coluna que eu tenho que ir? E se eu falar para vocês que muitos casos de dores na cervical é a mandíbula. Eu posso ali tirar o processo inflamatório do paciente, fazer uma analgesia, mas se eu não trabalhar com a mandíbula, nem sempre a cervical vai melhorar. Outra coisa, a coluna vertebral, o que tem em cima? A cabeça. Então, que eu preciso ver a posição e o movimento que a minha cabeça está realizando em cima daquele pescoço, em cima daquela coluna.
Segundo, ombros. Eu preciso ver o que está acontecendo nos ombros para ver o problema da minha coluna. Outra coisa, quadril. O quadril é o centro do corpo. Vocês imaginem o seguinte, está com problema no quadril, o que pode acontecer? Sobrar para a coluna, sobrar para o joelho, e aí vai tudo. Você até pode ir lá no médico, fez uma hérnia, está com uma hérnia de disco, mas nem é ela que está causando o problema, aí é o seu quadril. E você vai começar a trabalhar aquele desequilíbrio, aquela compensação, aquela compressão da hérnia por onde? Pelo quadril. Outra coisa, nossa base de sustentação. O que é a nossa base de sustentação? Os nossos pés. Então, é o seguinte, se você chega no meu consultório, fala que está com uma dor na coluna lombar, e lógico, eu vou dar toda a assistência para a sua coluna lombar, movimentos, liberações, se tiver que manipular, não tem problema nenhum, a gente vai fazer isso. Mas pode ter certeza que se eu não te educar com a sua base de sustentação, como ficar em pé, porque falar, Carla, pelo amor de Deus, eu sei ficar em pé. Calma que já vou mostrar para vocês o que é realmente ficar em pé. E outra coisa, como caminhar, como conduzir ali o movimento na marcha, na sua caminhada, o que acontece? A partir do momento que você melhora a sua marcha, melhora o seu centro de gravidade, você tem menor gasto de energia e você consegue prevenir lesões, diminuir as suas dores, não sobrecarregar nenhuma parte da sua coluna lombar, não sobrecarrega seu quadril e aí seguir a sua vida sem maiores problemas. Gente, movimento com qualidade é fundamental. É que nós vamos nos tornando adultos, nos preocupando com outros fatores, deixando que os problemas de trabalho, de casa, de filho, vai ali dominando ali a nossa situação e o nosso corpo vai o quê? Se adaptando a essas situações. A gente tem que dar conta que a gente precisa se realizar. Só que dá para a gente dar conta e sabendo exatamente a qualidade dos movimentos, tá bom? Então, vamos lá. E sempre lembrar o seguinte, é qualquer movimento. Carla, eu quero fazer academia. Carla, eu quero fazer natação. O ideal é sempre estar em movimento, tá? O que eu falo muito para os meus alunos? Às vezes eu ensino um movimento simples de ombro para ele levar para o resto da vida dele como pegar um objeto, ou como ele deve fazer alguns exercícios de preservação das articulações. Aí vamos pensar que você gosta de fazer academia, não tem problema nenhum. Mas se der um quadro de lombalgia, se der um quadro de cervicalgia, dor torácica, dor nas escápulas, dor em radiação, formigamento, você tem que procurar ajuda de qualquer jeito, tá bom? Porque nem sempre o educador físico, sendo que hoje, cada vez o educador físico está se especializando em patologias, ele sabe o que está acontecendo, tá? Ah, será que eu fiz um exercício errado? Às vezes nem é isso, às vezes é a carga, às vezes é aquele dia que você não estava bem, não estava concentrado no exercício e falhou em algum movimento. Então, aí você tem que procurar uma ajuda médica. Não insista naquele movimento que não está sendo bom, porque às vezes na fisioterapia a gente força um movimento que vai gerar não dor, mas um desconforto, mas que é necessário, tá? Para a gente readquirir o movimento e o alívio da dor. E ela não voltar mais. Não adianta eu ir lá, fazer gelo em você, não, vamos fazer, toma remédio, toma isso, e não pensar na causa e ir lá resgatar rapidinho a causa dessa dor, tá bom? E aí você tem que procurar ajuda. É para abandonar o esporte? Não, não é para você abandonar a sua academia, não é para você abandonar a sua natação se você tem dor. Você só vai procurar a orientação do médico, do fisioterapeuta, onde a equipe multidisciplinar vai entrar em contato e ver o melhor caminho na melhora da sua dor. E fala outra coisa, se um desses profissionais se negar a te ajudar, falando com seu personal, com seu físio, com seu ortopedista, ou um físio que é de uma área ou de outra cidade, você quer que tenha contato, gente, não, um tem que ajudar o outro na melhora da sua dor. Eu nunca deixo de falar com o personal, eu vou atrás dos médicos, eu fico atrás, eu vou buscar, se não responde eu escrevo, mas pelo menos a informação tem que ser dada. E isso sim que é um profissional da área da saúde, é a equipe multidisciplinar no melhor resultado do paciente, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, vamos lá, pacientes com doenças autoimunes. Carla, você está falando então que o movimento é o que melhora tudo. Gente, para pacientes autoimunes, o que eu sempre digo? Qual é a ideia do movimento? Qual é a ideia não só do movimento, mas como da alimentação? Isso eu estou falando das escolhas para melhora das dores na coluna.
Quando um paciente autoimune vem para mim e fala assim, Carla, você vai tirar minha medicação? É isso que eu quero me livrar do corticoide, eu quero me livrar das medicações fortes. A gente faz sempre o seguinte, sempre tenho que melhorar. Junto com o seu médico, o fisioterapeuta, ele entra em contato, vai resgatando aqueles movimentos, dando confiança para aquele paciente voltar a ter um movimento. Isso eu estou falando de fibromialgia, artrite reumatoide, as artrites no corpo, a gente vai reconquistando o movimento. Por quê? É o movimento que melhora os quadros de dores. É para parar a medicação? Não. Não é para parar nenhuma medicação. Nunca você vai ouvir de um físio, pare sua medicação, que ele está errado. Quem fala de medicação é seu médico. O que a gente pode falar com o médico é assim, olha, ele apresentou melhora, apresentou diminuição da dor, voltou a fazer as atividades dele, que ele gosta de fazer e não está reclamando de dor. É possível uma redução da medicação? É possível reduzir a medicação? E aí, gente, é de verdade, você vai aumentando os intervalos da fase ativa ali da sua doença, tá? E você vai ali adquirindo novamente a qualidade do seu movimento, tá bom? Importantíssimo para quem tem dor na coluna. Você tem que pensar do sono. O sono é fundamental. Essa é uma escolha que você tem que dar para o seu corpo. Se você já está no ciclo vicioso, que você não está dormindo bem, procure ajuda, porque você tem que regularizar esse sono, porque é da fase da noite, na fase do sono, aquele sono profundo, que seus tecidos machucados cicatrizam. Tá? Você vai lá, descansa, tem uma noite de sono, é nessa hora que as células, que o nosso corpo vai lá e cicatriza tecido lesado. Nós temos essa capacidade, por isso que quando nós temos uma ferida no corpo, cicatriza, às vezes não precisa tomar remédio, não precisa fazer nada. Você tem a ferida, ele vai lá e reage. Quantas vezes você se machucou, foi lá, fez uma ferida, você dormiu, gente, é simples assim de pensar, você dormiu, no dia seguinte, você fala, nossa, tem uma casquinha. Que horas que aconteceu isso? Que horas que você viu a melhora dessa casquinha? Foi durante a noite. Fala, nossa, tá mais seco. Olha como o corpo reage. E isso é com tudo. É com os nossos pensamentos, é com a nossa ansiedade. É aí que tudo ali vai processando, vai acalmando, é onde a gente armazena o que a gente apresentou durante o dia. É ali que você vai resgatando e você vai ali cuidando do seu corpo. Então, gente, terminem a minha live, depois vocês desliguem de rede social. A luz influencia. Aí fala, Carla, que a luz tem a ver com dor? Gente, luz, excitação, menor qualidade do sono. Você começa a ter alteração do sono e dificuldades em recuperar das suas dores crônicas, tá bom? Principalmente pacientes autoimunes. Principalmente pacientes que têm dores na coluna, crônicos ali, que tá com dor e não sabe mais o que fazer, tá bom? Então, pensa nisso. Definir, Carla, eu não gosto de fazer atividade física. Eu tenho preguiça, a atividade física não é para mim. Então, sinto lhe dizer, o que vai acontecer com o seu corpo realmente não é uma boa notícia, tá bom? O corpo é movimento. Não adianta falar, o meu pai, ou não sei quem, meu avô, nunca fez atividade física e não tem dor. Gente, sabe aquelas pessoas que fumam aos 100 anos? E você fala assim, gente, são aquelas premiadas, tá bom? Porque a maioria, se não se movimenta com qualidade de movimento, vai ter dor no envelhecimento. Ou até antes, né? Que agora, cada dia está vindo mais pessoas com menor idade no consultório em relação às dores da coluna lombar, tá bom? Então, não esqueça disso. Se você, vou te dar uma dica que eu já falei na live sobre rotina e sobre hábitos, né? De você ter ali os hábitos, como você pensa o seguinte, se você tem preguiça. Pensa num objetivo da sua melhora da dor. Olha, eu preciso que minha dor melhore para eu poder viajar. Eu gosto muito de viajar, eu preciso ver, ou senão, qual que é o objetivo? Brincar com os filhos, não sei, trabalhar sem pensar no remédio. Então, você vai lançar um desafio de como chegar nesse seu objetivo. E é através do movimento. Cria isso de cuidar do seu corpo, de entrar em movimento como um hábito, igual você escova o dente, tá? Espero que todo mundo escove o dente, como hábito, tá bom? Então, é assim, sempre pensar no que você quer chegar.
Não fica pensando, eu tenho que fazer atividade física hoje, eu tenho que fazer os exercícios da Carla hoje, eu tenho que fazer isso. Não, você vai pensar na sua cabeça, acionar aquela luzinha positiva que você quer ir viajar. Não pensa no durante, pensa onde você quer chegar, tá bom? Não pensa no durante, tá certo? Outra coisa, parem de achar que a medicação analgésica que vocês tomam por conta própria tem que fazer parte da despesa do mês. Parem de fazer isso, tá? Porque vai uma hora prejudicar fígado, vai uma hora prejudicar estômago. Você vai ter que começar a acrescentar medicações. Uma outra melhor escolha é parar de pensar que medicação faz parte da despesa do mês, tá bom? Então, gente, pensem nisso tudo que eu falei para vocês hoje. Comecem a educar o corpo de vocês para o movimento e não é ginástica mirabolante. Eu vou demonstrar para vocês 3 exercícios para a coluna, que eu gosto muito, que são simples, só para vocês terem noção de quanto a coluna é importante se mover, e que não é só flexão, extensão, tá? Nós não somos... A coluna, ela mexe em flexão, extensão, rotação, ela faz inclinação, ela roda vértebra em cima de vértebra, ela tem uma capacidade, gente, nós temos um corpo sensacional. Por isso que eu falo, cuidem do corpo de vocês, cuidem do movimento de vocês, para vocês sempre terem qualidade de vida. Cuidem da alimentação, outra escolha, tirem os alimentos inflamatórios, peçam informação, conversem, busquem informações, porque dependendo do que você come, atrapalha no seu processo anti-inflamatório, tá bom? Pensem nisso, levem tudo isso para os casos de dores, de como tratar dores. Imagina se você aplicar tudo isso que eu falei hoje, essa live vai ficar gravada. Se eu falei tudo isso para vocês seguirem o passo a passo, procurar um médico, alimentação, tratar não somente o local da dor, você saber a qualidade do movimento, você saber a importância do apoio dos pés, você procurar essas informações, lá nos meus canais tem informação pra caramba sobre isso, tá? Eu só quis mostrar os passos para vocês de como chegarem, vocês respirarem melhor, fundamental a respiração nos casos de dor, porque nós ficamos presos, está com dor, vai lá e se segura, se segura, se segura. Essa é outra escolha, escolher pela qualidade de respiração. Muitos dos meus alunos, eles falam assim, Carla, estou muito mal. Eu falo, começa por respiração e relaxamento. Deixa o corpo receber um carinho, um abraço e fala assim, olha, desacelera, vai com calma, tá bom? Vamos lá? Vou demonstrar os exercícios aqui para vocês. Eu acho legal vocês fazerem comigo. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Deixa eu ver como eu vou fazer aqui com o pessoal do Instagram. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Quem quiser, gente, vai ali para o YouTube, tá bom? Eu vou demonstrar os exercícios. Nem sempre eu consigo arrumar essa câmera aqui do Insta, tá? Vamos lá. O que vocês vão precisar? Só um colchonete, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá? Só o colchonete. E aí, olha, vai ficar sentado. Quem não conseguir sentar no chão, faz na cadeira, não tem problema, tá? Na cadeira você só põe a mão aqui embaixo da coxa, tá? E você vai fazer isso aqui, olha, vai fazer uma alavanca de enrolar a coluna. Puxa o ar, solta o ar, estende, desce os ombros, cresce a cabeça, não é para estender a cabeça, cresce a cabeça para o teto e volta. Puxa o ar, solta o ar. E estende. Puxa o ar, solta o ar. Cresce pescoço. Podem demorar um pouquinho na postura. O pé pode ficar puxado ou apoiado no chão. Eu estou puxando. Puxa o ar, solta o ar. Enrola. Puxa o ar, solta o ar, estende. Pode ficar também preso na postura. Fica um tempinho aqui, sente o movimento. Puxa o ar, solta, vai e estende. Puxa o ar, solta o ar. Estende.
Expira. Estende. 10 vezes. Puxa o ar, solta o ar. Estende. Carla, não consigo. Então faz pouquinho. Faz curtinho. Não tem problema. Carla, tenho hérnia. Posso fazer? Se não está na fase aguda, naquela fase terrível de dor, você pode fazer. Não tem problema nenhum. Estendeu. Conseguiu fazer? Faça o exercício, faça o movimento, tá bom? Agora, vai ficar aqui de frente. E a gente vai fazer, eu vou fazer uma diagonal aqui para vocês. Vou fazer assim, ó. Aqui, vai ter um braço aqui atrás do pescoço. Quem estiver sentado, faça sentado. E o outro braço aqui atrás, aqui na frente, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai rodar o tronco. O cotovelo que está dobrado vai rodar para trás. E o braço que está na frente, eu vou desviar para frente. E vou voltar. E volto. Eu estou fazendo o quê? Estou torcendo a minha coluna. Estou mexendo com as duas escápulas. Estou rodando o meu pescoço. E volta. 3, 4, 5. Estou mexendo com toda a minha coluna. 6, 7, 8, 9 e 10. Solta os braços, balança um pouquinho. Agora eu vou fazer de frente. Relaxa o braço. Agora o meu esquerdo. E eu vou para frente com esse. Vou rodar. 1, 2. E meu olhar vai junto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e devagar 9 e 10. Descansa os braços. Agora os dois braços aqui para frente. Eu vou, como meu olhar é o polegar para cima, eu vou rodar o meu braço para trás. E o meu olhar vai junto com o meu polegar. E volto pela frente. 5 vezes com cada braço. E torce bem a coluna. A gente não tem problema. Respeita seu limite. Se sente dor, se não consegue fazer, vai menos. Que aos poucos você vai alcançando. 3, 4. Ai, eu sinto fazer barulho. Não tem problema. Eu não quero que insista num quadro de dor agora, mas aí não conseguiu rodar tudo, fica aqui, ó, e só faz aqui. Eu falo que nunca tem desculpa para parar o movimento. Ah, não consigo mexer meu ombro. Põe a mão aqui, ó. 1, 2. Olha como nada é desculpa para o corpo. E você vai adaptando o movimento. E descansou. Dica da postura, que eu sempre passo. Sempre ficar em cima das duas pernas. Lembra que eu falei do centro de gravidade? Sempre alinhar. Orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo. Não pensar em levar o ombro para trás, ó.
pensar e manter a cabeça para o teto. Ai, Carla, parece que eu sou um robô. Não é. Ó, eu estou fazendo isso, vocês acham que eu estou robótica? Não estou. Eu estou pensando que eu tenho que movimentar com a tampa da cabeça para o teto, mas eu estou solta. Isso é hábito, isso é rotina, isso é prioridade, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês, que na quinta-feira tem mais live. Quem tiver dúvida, quiser me escrever depois, escreve ou responde aqui nas redes sociais, não tem problema nenhum, tá? Mas não esqueçam, a prioridade é você ter o cuidado com o seu corpo, porque essa máquina é incrível. Então, cuidem do seu corpo, cuidem das suas dores, pensem que a dor é um aviso e não é um decreto de incapacidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, fiquem bem e a gente se vê na próxima quinta. Sempre às 20 horas e 27 minutos, eu dou dicas de como cuidar do corpo de vocês. Até mais. Tchau, tchau.